Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Líderes de Sucesso. Eu sou a jornalista Fabiane Flores e eu vou acompanhar vocês hoje nesse bate-papo muito legal, muito interessante com meu colega jornalista Jair Farias. Tudo bem, Jair? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Isso aí. Gente, o podcast Líderes de Sucesso é promovido pela Fórmula Digital, empresa aqui de Porto Alegre. A gente está aqui na Rua Uruguai 155. Se quiserem visitar aqui nosso espaço, nosso estúdio, sejam todos muito bem-vindos também. Quem quiser fazer podcast, vídeo institucional, comercial, esse é o lugar. Então, antes de anunciar aqui o nosso convidado muito especial de hoje, queria pedir para vocês que curtam, né, a página, o YouTube também, do Líderes de Sucesso e também na Fórmula Digital. No Instagram, @Fórmula_Digital. Acompanha lá a gente que tem um conteúdo bem legal sobre comunicação também e com o Líderes de Sucesso sobre empreendedorismo, vendas, todo esse universo aí também do empreendedorismo. Gente, hoje a gente vai receber o Eduardo Jäger, ele que é subsecretário adjunto da Receita Estadual do Rio Grande do Sul e que foi recentemente eleito presidente da AFISVEC, uma das associações mais reconhecidas e atuantes aqui do nosso estado. Então, ainda não posso dizer presidente oficialmente, né? Presidente eleito, né? Da AFISVEC. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, tudo bem, Fabiane, Jair, tudo bom? Então tá, agora dia 1º de julho, né, nós teremos a posse e com certeza muita ansiedade para esse momento, né? Conta pra gente um pouco, claro que eu quero falar sobre essa tua expectativa para a FISVEC, mas vamos por partes, vamos começar do início, né? Essa carreira fiscal aí, muitos anos, né, que tu atua já nesse setor. Conta pra gente o início, assim, como foi os teus primeiros passos no fisco? Tá bem, Fabiane, eu sou filho de fazendário, né? Meu pai é fiscal aposentado, né? Foi fiscal do Imposto de Vendas e Consignações, né? Que é a origem do nome da FISVEC, né? Inclusive, né? Mas apesar disso, o meu ingresso na Secretaria da Fazenda ocorreu mesmo por circunstâncias da vida, né? Eu fiz primeiro um concurso para técnico em apoio fazendário, né? Já trabalho há 32 anos na Fazenda, esse dezembro completo 32 anos. Em 94 eu ingressei como fiscal de tributos estaduais, né? Trabalhei em Alegrete como fiscal de pasta, né, como a gente chama, depois mais um ano em Lajeado e a partir de final de 97, começo de 98 desenvolvi minhas atividades predominantemente na divisão de estudos econômicos da Receita Estadual. Uhum. Muito bem. Jair, quer fazer alguma pergunta? Perfeito, vamos começar. Eduardo, tu chegaste agora à presidência, né? Foste eleito. Nós estávamos falando fora do ar que não houve, digamos, um processo eleitoral, digamos assim, uma disputa, né? Foi apenas uma chapa e tu agora estará à frente da entidade por 2 anos. Quais os principais desafios que tu vê nesse período que tu vai estar à frente da entidade? Quais os teus principais projetos, né? E da tua experiência, né, agora o teu cargo anterior era atualmente, né, porque não tomou posse como presidente. Até o final do mês. Até o final do mês, subsecretário adjunto. O que desse cargo que tu tiveste, que experiências tu vai poder utilizar estando na presidência agora? Bom, eu acho que assim, minha expectativa é muito grande, é uma mudança na minha vida profissional, né, muito grande, porque eu trabalhei praticamente todos esses anos na administração, né, sempre ligado a um cargo ou outro, né, mas na administração. E eu acho que a diretoria atual da FISVEC, ela vinha fazendo um bom trabalho, né, e foi isso que me levou a aceitar o convite, a provocação dos colegas da diretoria atual, né, de eu continuar a fazer esse bom trabalho que eles vêm fazendo, trabalhar em prol da categoria e agregar essa minha experiência de administração. Que eu acho que as nossas entidades, elas carecem muito dessa visão de quem está dentro do processo, né? Muitas vezes os colegas saem, eles ficam nas entidades corporativas e eles acabam se desligando dessa parte administrativa das dificuldades que acontecem, né? Então eu quero agregar esse meu conhecimento da administração, o meu relacionamento seja com as entidades de classe, a gente atende ali na Receita Estadual dentro da minha função de subsecretário de tributação, né? Eu tenho muito contato com as entidades de classe, AGAS, AGAD, Federasul, Fiergs, né? E assim como com a classe política também, né? Então essa experiência que eu adquiri ali, eu acho que vai agregar bastante
para a categoria, né, no diálogo com a classe política, com as entidades empresariais, né. Então é isso que eu espero, né? E eu espero, a gente vive um momento muito difícil, seja na questão de desafios de legislação tributária, ataques do Congresso Nacional, decisões do Supremo Tribunal Federal, assim como um novo momento de carreira, né? Dadas as reformas administrativas que recentemente ocorreram, né? E a gente tem que conseguir compor isso com a categoria, né? Os auditores fiscais do Estado do Rio Grande do Sul, eles são respeitados hoje no Brasil inteiro, porque houve um trabalho que veio ao longo do tempo, né? Lá do tempo dos colegas do meu pai, né? Que vieram desenvolvendo esse trabalho de seriedade, de competência, né? E isso, embora seja um patrimônio muito bom, pode se perder. E o desafio hoje ele é muito grande, porque os colegas novos que estão entrando, eles já não têm as garantias de que lá no tempo do meu pai tinha. Meu pai se aposentou muito cedo, né, com a minha idade, e era a regra do jogo à época, não é culpa dele, né, é a regra. Hoje a regra mudou. Eu mesmo passei por umas 3 ou 4 reformas de previdência. Eu poderia estar me aposentando, se não me engano, pela regra original de quando eu entrei, daqui a 2 ou 3 anos no máximo, né? E tenho mais 10 anos de trabalho e tudo bem, eu acho que faz parte, o mundo mudou e a gente tem que se adequar e, enfim, né? São processos Mas a evolutivos. gente tem que conseguir compor isso dentro da classe, né? E, Eduardo, a AFISVEC, né, para quem não sabe, que está nos assistindo, é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, né? Muita gente não sabe qual é o trabalho do auditor fiscal, que é um trabalho fundamental não só para o fisco, de uma forma geral, mas para a população, para cada um de nós. Explica para o nosso telespectador, então, o que faz o auditor fiscal. Bom, fundamentalmente o nosso trabalho é garantir o cumprimento da legislação tributária, né? E o ingresso dos recursos públicos que servirão para fazer frente às despesas do Estado, né? Então, todo o pagamento do investimento em estradas, escolas, pagamento de professores, né, dos demais poderes, enfim, né? Boa parte decorre do nosso trabalho, do nosso bom trabalho, né? E isso, inclusive, nessa gestão da administração, nós procuramos trazer uma visão, né, que nós entendemos uma visão mais moderna, de que é estimular o contribuinte a cumprir voluntariamente as suas obrigações, né? E sair daquele modo de autuação, de imposição, de multa, que o nosso objetivo não é multar. Aliás, o nosso objetivo é que as obrigações tributárias fossem cumpridas voluntariamente pelos contribuintes. Quanto mais se conseguir isso, melhor vai ser para a sociedade, né? E eu sempre digo para os colegas lá, né, o empresariado, de maneira geral, ele é parceiro do fisco. O fisco é parceiro do empresariado. Quem não é parceiro é o sonegador, é aquele que quer burlar o sistema. Esse a gente tem que atuar forte, né, enfim, agir com rigor. Mas, caso contrário, nós temos que ajudar a sociedade a cumprir suas obrigações tributárias. Perfeito. E traçando um paralelo, tu citaste que tu iniciou no serviço público nos anos 90, né? E traçando um paralelo, assim, em mecanismos de fiscalização, como a gente pode estabelecer, assim, uma relação de evolução nisso? Claro que hoje nós temos o advento da tecnologia, e isso ajuda bastante, mas até que ponto isso está sendo decisivo para se combater a sonegação? Puxa, Jair, isso foi uma transformação, uma revolução. Se eu pensar do tempo que eu ingressei na Receita Estadual, em 1994, e se eu retroagir ainda o tempo que eu trabalhava no Gabinete de Orçamento e Finanças, né, em que a gente tinha um computador que demorava 3 horas para rodar um programa, e que quando eu saí de lá rodava em 2 minutos, eu acho, 1 minuto, né, e quando eu cheguei lá no Alegrete, né, iniciei meu trabalho fazendo autuações com máquina de escrever, a gente ainda usava máquina de escrever, terminal burro. Né? Hoje, o manancial de informações que nós temos, né? Os alertas que hoje a gente está trabalhando, está desenvolvendo uma série de ferramentas para fazer justamente esse trabalho preventivo, né? Mandar o alerta para o contribuinte. Olha só, você está cometendo uma infração, ou não está cumprindo corretamente, né? Dê uma olhada nas suas informações, né? Então a gente procura fazer esse trabalho. Isso a tecnologia nos permite hoje, né? Fazer esse alerta e mostrar para ele. Olha só, teus vizinhos, os teus parceiros, né? As pessoas que estão, as empresas que estão no mesmo segmento econômico que tu pagam tanto, tu está pagando menos. Sim. Será que você não está cometendo algum erro, alguma coisa? E o que a gente fala assim hoje, né? Acompanhar o fato gerador muito próximo. Não deixar, no meu tempo a gente deixava acumular 5 anos, fazer uma auditoria de 5 anos, quando tu autuava a empresa, tu praticamente cessava com a atividade da empresa, né? Sim. Virava uma autuação tão grande
que era muito difícil. E não é esse o objetivo, como eu volto dizendo. Nosso objetivo não é multar a empresa, né? Fazer com que ela cumpra a obrigação tributária, né? E quanto mais próximo nós estivermos de atuar do fato gerador e avisar e alertar o empresário que ele está cometendo um erro, divergências acontecem também. Pode ser que o empresário entenda que está correto, né? Mas quanto mais próximo a gente tiver disso, mais a gente vai conseguir garantir o ingresso da receita, né? Que é necessária para fazer frente aos gastos públicos, né? Eu estava vendo aqui que o incentivômetro completou 2 anos, né? Agora mais ou menos junto aí com o período dos 70 anos da FISVEC. Inclusive a gente esteve na festa, né? Tava muito bonito. Uhum. E o que tu falaria sobre o incentivômetro, né? Um projeto aí tão importante e que, enfim, 2 anos já que está aí por aí funcionando. Eu me sinto até bem confortável para falar disso, né, do incentivômetro, porque trabalhei muitos anos na questão do desenvolvimento do Estado, né, na atração de empresas e na concessão de incentivos, né. O que o incentivômetro demonstra? Demonstra que o Estado investe no setor privado. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar. Parece que o Estado, nós vivemos um tempo de crise, salário atrasado, e parecia que o Estado não investia nada. Não, o Estado investe através de recursos tributários na iniciativa privada, seja através de benefícios como o Fundopem, seja através de benefícios setoriais, né, para determinados segmentos, para manter as empresas competitivas, né. Eu não sou daqueles que entendem que o benefício fiscal ele é maléfico. Hoje, dada a guerra fiscal, ele realmente é uma luta fratricida, né. Os estados estão se matando a sua receita. Mas ele ajuda a manter os negócios em funcionamento, né. A gente tem que ter essa sensibilidade. Mas eu acho que a principal mensagem ficar é que assim, o Estado está investindo no setor privado. Tu falaste em guerra fiscal, me veio à mente o final dos anos 90, naquele período, as polêmicas da Ford, da GM, isso está bem vivo na minha mente. Eu ainda, naquela época, eu era adolescente ainda, estava no 2º grau, e eu me lembro que então sou tempo 2º grau ainda, agora dei uma entregada, né? Mas agora é ensino médio, você diz, agora dei uma... Eu sou do ensino médio. Mas eu sou do 2º grau, agora já dei uma entregada. Mas naquele período se discutia muito em sala de aula isso, né? Essa questão da guerra fiscal. Né? Se tinha vertentes, né, que defendiam isso, se discutia nas escolas, se discutia no ambiente político, se discutia, enfim, em todos os lugares. Né? Hoje nós temos aí a GM, enfim, se mostrou, né, ainda que com uma visão não de técnico, mas acho que se mostrou um acerto, porque hoje a GM está forte até hoje aqui, tem muitas empresas que dependem, aliás, que estão no entorno dela, ou seja, gera muitos empregos indiretos. Então eu até... nessa forma que tu falou, fratricida, tu usou esse termo que realmente daqui a pouco ela pode ir por esse caminho e aí sim se tornar inviável, não se tornar uma competição saudável entre os estados, mas eu acho que ela é salutar. Mas em cima disso que tu citaste, propriamente do processo de fiscalização, tu estima assim, numa forma processual, tá? O foco sempre está nas grandes empresas ou também está nas médias e pequenas? Até que ponto o Estado tem estrutura para fiscalizar as pequenas e médias? Perfeito. Hoje a gente tem recursos limitados, né? A gente tem um quadro relativamente enxuto, né? Felizmente, recentemente ingressaram novos colegas na carreira, mas ano passado a gente chegou a ter o menor quadro da história do Fisco Gaúcho, né? Se a gente for comparar o tamanho do quadro do fisco, relação PIB com outros estados, vocês vão constatar que o nosso quadro é muito enxuto. Né? A gente é muito eficiente no que a gente faz. Né? E aqui eu não estou querendo, sem falsa modéstia, tá? Isso é comprovado, enfim, né? Tem dados para comprovar isso. Né? Na verdade, eu acho que todos a gente tem conseguido dar atenção, e hoje a gente tem recursos para isso, né? Existe uma coisa chamada efeito demonstração. A fiscalização de grandes contribuintes de grandes empresas, ela traz grandes resultados. Né? Até porque a gente está levando grandes somas de recursos, né, em consideração. Né? Mas existe uma coisa chamada efeito demonstração, né? Que é o efeito do cidadão comum perceber que as empresas estão emitindo nota e que estão pagando corretamente os seus tributos. Né? Eu sempre comparo, a gente tem aqui o programa da Nota Fiscal Gaúcha, né? Que é um incentivo ali, tu bota o teu CPF na nota, hoje tu recebe, tu participa de um sorteio na hora ali, né? Tu tem o sorteio mensal e hoje tem uma coisa chamada Receita Certa, que se houver um aumento de arrecadação no varejo, tu recebe esse recurso, uma parte do recurso de volta, né?
Isso tem uma importância muito grande para a arrecadação direta? Eu diria que não. Mas indiretamente isso tem um efeito educativo muito importante, né? É o cidadão brasileiro se dar conta de que ele faz a diferença. Se aquela empresa está pagando corretamente seus tributos, vão haver recursos para as políticas públicas, né, que são necessárias, né? Claro que no Brasil a gente tem um problema de aplicação de recurso, de desvio de recurso. A gente sabe que é um país que tem uma estrutura muito cara, né? Mas isso são outros problemas, né? A nossa função pelo lado da Receita é garantir o ingresso do recurso e fazer essa educação fiscal, né? É mostrar a importância do cidadão exigir a nota e do empresário ter essa consciência. Como é importante, né? O que não pode acontecer é uma empresa dentro do mesmo segmento econômico, uma pagar e a outra não pagar. Esse é o pior cenário que tem. Tá né? Porque é uma competição desleal. Sim. Exatamente. Agora, se ambos pagarem, né, estão iguais, vai ser a mais eficiente que vai ganhar, digamos assim, né? A concorrência. Uma competição justa, digamos Uma assim. competição justa, exatamente. E, Eduardo, comentei agora há pouco que a FISVEC fez 70 anos de história, né? Até ano passado a gente... Foi ano passado ou foi esse ano? Agora eu não lembro muito bem. Foi ano passado a festa? Não, Foi esse ano, né? foi esse ano. Nossa, tão rápido que parece que... A FISVEC foi fundada em 1952. E a gente fez... Acho que a gente começou o vídeo já ano passado. Foi um vídeo bem extenso, assim. A gente produziu um vídeo institucional para passar durante o evento. Uma das perguntas que a gente fez para os depoentes desse vídeo foi justamente a mudança enfim, de processos, de trabalho, né, da FISVEC durante todo esse período, porque a gente entrevistou pessoas bem antigas aí. O que tu diria, então, já que tu tem bastante vivência, né, dentro do setor aí, dentro da entidade, o que tu diria que mais mudou, assim, na parte de gestão mesmo, ou na parte de trabalho, do dia a dia, né? Claro que a gente tem também toda a questão tecnológica que avançou bastante, não dá para comparar em 1952 para agora, né? O que tu diria sobre isso? Olha, a FISVEC, eu não sei se chegou, não lembro de todos os vídeos, eu assisti o vídeo, mas não lembro de todos os depoimentos, né? Mas eu convivi, como eu disse, eu tenho meu pai oriundo do concurso 67, né? Então eu convivi eu cresci dentro da sede social da FISVEC, né? Antigamente as pessoas não tinham churrasqueira, quem morava em apartamento não tinha churrasqueira em casa, nos apartamentos, né? E onde os colegas iam fazer churrasco e se reunir lá, e era onde havia essa questão mais associativa, né? A FISVEC surgiu como uma entidade associativa de ajudar os colegas a se ajudarem, né? Isso foi mudando, ele assumiu esse papel corporativo, né, ao longo do tempo, né, a representação corporativa dos colegas, né? Tivemos colegas aí brilhantes aí que participaram, né? Que tinham bastante influência política, vamos dizer assim, né? Até pela nossa atividade, que é uma atividade que a gente acaba servindo meio que de consultor para os governos, né? Eu acho muito importante referir que nós não somos servidores de governos, né? Nós somos servidores de Estado, né? Então eu já trabalhei para vários governos com o mesmo empenho sempre, né? E eu acho que a FISVEC também tem esse papel, né, de manter essa neutralidade, né, independente do governo que tiver de plantão, servir ao Estado, né, servir a sociedade gaúcha, né. Eu acho isso muito importante. A gente vê a importância de uma entidade representativa para uma categoria, né? Sim, e essa é um desafio, né, eu acho que a gestão do Marcelo recente trouxe essa questão da unidade, né? Ainda mais em tempos de teletrabalho, que as pessoas convivem menos, né? É muito importante a gente trazer essa convivência, né? A gente tem um evento anual, né, que é a Fiscalíade, que reúne os colegas. Temos o encontro do Fisco, né, também anual, na Serra Gaúcha. Isso permite a convivência, né? E que todos os colegas tenham o mesmo pensamento, né? Um ideal de congraçamento e de pensar no bem do Estado, né? E promover ações em comum para a sociedade, né? Exato. Um propósito, claro, de uma entidade representativa é a integração também, é integrar os seus membros, os seus entes, né? Mas como tu vê hoje um perfil ideal de uma entidade representativa? Eu te pergunto porque hoje nós temos diversas, nos mais variados segmentos, né? E tem algumas, digamos, que mantêm uma estrutura como se tocava uma entidade há 30, 40 anos atrás, ou seja, com aquele cenário ali de um assessor jurídico, uma secretaria e vamos levando, vamos mandar um ofício aqui para um
deputado aqui, vamos participar de algum evento para marcar presença, mas efetivamente não vai de encontro às necessidades dos seus representados. Como tu enxerga hoje o perfil de uma entidade representante, o perfil desejável, e até que ponto o investimento em capacitação, em vantagens para os associados, seja por meio de convênios, parcerias, e em outras ações que possam atender a anseios de quem se representa. Jair, assim, hoje a gente tem uma nova configuração, vamos dizer assim, dos novos servidores que fazem parte do quadro de auditores fiscais do Estado, e isso vale para todas as carreiras, principalmente as carreiras de Estado, né? Que são ingresso de pessoas de vários estados. Antigamente, o meu concurso, 99% deve ter sido de gaúcho, né? Hoje a gente já não sei se chega na metade, 50% de gaúcho, né? E essas pessoas que vêm de fora, elas têm que se integrar, né? Elas têm que ser bem recebidas, trazerem as vivências delas. Eu acho muito importante essa pluralidade, né? Para dentro da entidade, trazer a sua cultura, né? E essa convivência saudável, né? E outra, eu acho que tu tocasse num ponto muito importante, a questão de capacitação, né? Eu acho que a FISVEC sempre colaborou com a Receita Estadual, com a Secretaria da Fazenda, seja através da cedência de espaço, ou através da criação de condições de formação, ou oferecendo curso para os seus associados que seriam bem utilizados dentro da sua atividade profissional, né? Também tem a questão, eu acho, da vivência hoje com a classe política, né? A gente não pode se isolar, né? O fisco sempre foi muito refratário a qualquer interferência política, mas a gente não vive num mundo isolado, né? Então eu pretendo, acho que isso é uma questão que eu pretendo acrescentar, né, dada a minha experiência, né, a conversar com a classe política, estar mais próximo, oferecer a expertise técnica, né, dos auditores fiscais para auxiliar a Assembleia, os deputados, enfim, naquelas matérias tributárias que uma matéria árdua, né? Independente de partido, independente de tendência política, de orientação, né? É uma questão técnica, trazer o nosso conhecimento técnico e agregar isso, né? Levar a classe política para que se avalie, né? Além, claro, obviamente, da defesa das nossas questões corporativas, né? Não deixar a carreira se esvair. Hoje, essa novidade também de passar a gente de todos os estados nos concursos também tornou as pessoas muito móveis, né? Elas, assim como estão aqui, fazem um concurso para outro estado, vão embora, né? Eu tenho 28 anos, né, de Receita Estadual, né? Então, eu falei 32 anos de Fazenda, né? Nunca pensei em sair. Hoje a gente sabe que mudou. Sim. E a gente tem que estar preparado para esse perfil novo aí que está nos nossos quadros, né? A gente percebe até em outros concursos públicos, trabalho para algumas outras entidades que também depende de alguns serviços públicos, digamos assim. Todos nós dependemos, né, mas algumas em especial. E se percebe essa, digamos, essa miscigenação, vamos usar esse termo assim, essa miscigenação assim de concursados, digamos assim, de aprovados. E hoje o bom profissional, ele está sempre atento às melhores oportunidades, né? Se aqui daqui a pouco não vai suprir ele em termos salariais, ou em termos de estrutura de carreira, ele já está vislumbrando outra possibilidade, outros concursos e vai embora. E tu perde e tu não retém um talento. E às né? vezes até uma questão de horário de trabalho, de sabe, eu quero morar perto da praia, aí, né, os estados do Nordeste não gostam de frio. Tem vários fatores que, né, a gente tem que fazer. Não, por isso a gente percebe até algumas outras situações, até por exemplo na área, posso estar aqui até sendo um pouco impreciso, mas na área médica é um exemplo, daqui a pouco os profissionais às vezes querem estar nos grandes centros, né? Isso. Entendeu? Então, por isso que a gente percebe que algumas localidades assim têm dificuldade de médico, de atendimento, né, de profissionais, desculpa, né? Tem essas dificuldades estruturais, porque às vezes os profissionais têm todo o direito de tu procurar o melhor lugar que tu acha que profissionalmente vai ser melhor para ti. É um direito, né, daquele profissional. Mas tem que se criar mecanismos para se, digamos, ajustar essas tendências até para os serviços públicos em determinados locais não sofrerem uma certa carência, né? Então, isso Posso falar uma curiosidade que acontece hoje, assim, que nos surpreende um pouco, né? O pessoal que vem de fora, vem de outros estados, né? Os colegas novos que entram, eles tendem a querer ficar no interior.
pela qualidade de vida que é o nosso interior, né? É um êxodo, né? É um custo de vida mais barato, É. né? Hoje tu tens, com internet, depois tu tem comunicação, a gente tem linha aérea para vários municípios, né? E no meu tempo, quando eu ingressei, a gente ingressava e torcia para ser promovido. Naquela época a promoção implicava em remoção, e a remoção era a distância de Porto Alegre. Sim. Então quanto mais cedo fosse promovido, mais perto de Porto Alegre tu chegava. Claro. Né? Então havia essa... E hoje mudou isso, é bem curioso isso, né? Que hoje os colegas gostam de ficar no interior. O pessoal que vem de outro estado vai morar, tem um caso de uma colega que foi para Erechim, trouxe toda a família para morar em Erechim. Tem fatores nos grandes centros, por outro lado, né? Que é, por exemplo, a violência, a baixa qualidade de vida, né? Enfim, é uma série de situações, o trânsito, é isso, é aquilo que daqui a pouco influencia, assim, na tua... digamos, no teu prazer pessoal, assim, no teu, né, no teu viver melhor. Qualidade de vida. Exatamente, no teu viver melhor, assim, né? Então, por isso que acontece muito isso, às vezes, também do pessoal, cara, vou morar na praia, vou morar em um lugar calmo, mais seguro, onde eu possa ficar com as portas abertas, aqui ninguém vai assaltar, enfim, tem muito isso. Hoje tá louco, né, cara? Hoje, eu, por exemplo, eu moro em Viamão, então, todo dia eu faço trajeto, sabe? Conheço bem aquele trajeto. Também? Morei lá perto, muitos anos na agronomia. Eu moro perto do autódromo ali. E, cara, o trânsito, às vezes, assim, ontem foi um dia que eu saí tarde do escritório, e daí eu digo, cara, vou pra já não sofrer no trânsito, né? E aí, 8h30 da noite, eu passando perto da arena ali, quando tem o trânsito parado, eu digo, meu Deus, cara, hoje que eu vou chegar às 10 horas da noite em casa. Aí tu pensa assim, isso é só um exemplo pessoal, mas que vai se desgastando com o tempo. Exatamente. Então, eu até comento às vezes com a minha mulher, eu digo, cara, meu sonho, e o dela também, nós estamos partilhando um sonho de um dia morar em Bombinha, Santa Catarina. Cara, morar na praia. Um dia a gente chega, por enquanto ainda não dá, mas um dia quem sabe. Vou trabalhar para isso. Trabalhar para isso. Isso aí. Eduardo, antes da gente tá chegando ao final do nosso programa, mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta, assim, que é relacionada ao nome do nosso programa, né, que é Líderes de Sucesso. Agora, mais do que nunca, né, tô assumindo um cargo de liderança aqui na FISVEC. Eu digo aqui, gente, porque a gente tá do lado da FISVEC aqui, tá? A metros. O estúdio aqui da Fórmula fica no mesmo andar aqui da FISVEC, é um grande parceiro nosso, né, de anos. Então, assumindo essa liderança na FISVEC, né, não só com toda a diretoria, mas também com a equipe de funcionários, né, que pegam junto ali com vocês. Qual é o teu principal objetivo como liderança agora da FISVEC? Bom, é dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito pela diretoria, né, e agregar esse meu conhecimento, como eu disse, esse meu conhecimento da função administrativa, da vivência administrativa, da vivência política, né, e também trazer os colegas para dentro da FISVEC, né, integrar cada vez mais os colegas dentro da FISVEC, né. Eu acho muito importante a participação de todos os colegas como associados, né? Hoje, por uma questão ou outra, a gente tem colegas que acabam ou não se associando, ou indo para outra entidade, enfim, eu acho muito importante a participação de todos, né? Eu sempre fui associado à FISVEC desde o primeiro dia que eu passei no concurso, né? E eu sempre achei isso muito importante, essa vivência e a nossa convivência, né? Então eu também, assim, eu tenho um desafio de fazer uma integração maior, né, trazer os colegas para dentro da sede, criar alguns eventos para que haja essa integração, né? Acessando lá o site da FISVEC, não sei se alguém estiver assistindo, for auditor fiscal, né? A fisvec.org.br, eu acho que é esse o site. Lá tem todas as informações, tem um vídeo também sobre os benefícios de ser associado, tem a página de notícias, tem a TV FISVEC, enfim, tem várias abas ali, né, para quem gosta desse assunto, se informar, enfim, e saber desses vários benefícios. É isso aí, né, Jair? Tem mais alguma coisa? Não, uma última pergunta. Eu não podia, tinha que deixar. Ela é bem simples e direta. Como tu vai conseguir conciliar a presidência da FISVEC com a tua atividade profissional? Na verdade, eu vou ser cedido, né? Eu acabo tendo uma cedência profissional, né, para a entidade. Então, eu vou ficar dedicado full time aqui para a FISVEC, né? Até porque não é fácil, né? É muita viagem, é muita agenda, é evento. Agora que tá voltando, né? Depois dessa pandemia, tá voltando os eventos. E tem função também, Brasília e Assembleia, Câmara, é uma função, é né? muita coisa. Preparar a mala, né? Exatamente. Então tá, a gente te deseja boa sorte, então, né?
novo cargo, muito sucesso e a gente vai estar sempre junto aqui. No que precisar, só chamar. Muito obrigado. Tá bem? É isso aí, então, Jair. Muito Isso aí. obrigada pela tua participação aqui também. E pessoal aí que está nos acompanhando, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, seguir a Fórmula e os Líderes de Sucesso no Instagram. Lembrando que esse programa também ele vai ao ar na Rede Sul de Televisão, canais 55.1 UHF e 11 da NET. Muito obrigada pela presença de todos aqui, pela participação de vocês aí de casa e até a próxima. Tchau, tchau!